Hebreus capítulo 4, vamos ler todo o capítulo 4 da carta aos Hebreus. Hebreus capítulo número 4 diz: temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar, assim disse, no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. E novamente, no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo, determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Amém. Obrigado, meu Deus, pela Tua palavra que foi deixada a nós para a direção da nossa vida, para alimento espiritual. É a Tua palavra que nos fornece tudo aquilo que precisamos, a sabedoria necessária, o discernimento, a condução, a direção, tudo vem da Tua palavra, é o verdadeiro alimento do qual precisamos, Pai. E essa noite estamos aqui para ouvir Tua voz nesse lugar. Fala ao nosso coração aquilo que precisamos ouvir. Que a verdade, Pai, abra os nossos olhos, que nós possamos enxergar a verdade da Tua palavra, e ela venha a dirigir, mudar, transformar a nossa vida. E eu te peço, ó Deus, unge a minha vida, que eu seja um instrumento do Senhor, me dá unção, poder do Espírito Santo para pregar a Tua palavra. Que esta palavra chegue aos nossos corações, quebrando as barreiras e os impedimentos. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Amados, o autor de Hebreus fala aqui a respeito do descanso, descanso na fé. E ele repete por vários momentos, fazendo um paralelo até a palavra de Deus no Antigo Testamento e sempre trazendo a mensagem de que há um descanso para o povo de Deus. E quando eu escuto sobre isso, eu me levo a pensar se realmente a maioria das pessoas que hoje estão na igreja, se elas entendem o que é descansar no Senhor.
Veja, amados, nós que cremos, recebemos o Evangelho. Concorda comigo? O Evangelho nos foi pregado. Por que você creu no Evangelho? Qual o Evangelho que foi pregado a você? A própria palavra Evangelho, ela significa boa nova, boa notícia, notícia nova que nos foi dada. E qual a boa notícia do Evangelho? Que ela trouxe para nós, que cativou o nosso coração, que nos trouxe a presença de Deus. A boa notícia é diferente de todas as outras, porque antes de Jesus, religiões já eram pregadas, já eram defendidas, pensamentos filosóficos já eram defendidos antes de Jesus nascer, queridos. Mas o Evangelho que veio através de Jesus veio para ser diferente de tudo aquilo que ouvimos antes e de tudo aquilo que ouviríamos depois. A boa nova nos foi anunciada. E a boa nova é diferente de todas as outras religiões. Porque eu digo a você que o Evangelho é um chamado a descansar em Deus. Do momento que a Bíblia diz que somos salvos, não pelas obras, para que ninguém se glorie, mas pela fé, isso já é um descanso. Veja, a Bíblia não diz que eu trabalho para conquistar o favor de Deus. A Bíblia diz que Deus me dá gratuitamente o seu favor, a sua graça. Então isso já é o descanso. Essa é a grande novidade. Nenhuma religião pregou isso antes de Jesus. Todas as religiões pregam que você precisa fazer alguma coisa para que Deus então goste de você, vá com a sua cara, né? E seja benéfico para você. Assim as religiões pregam. Você consegue isso através de um sacrifício, através de uma dança que você faz, através de algumas palavras que você diz, do cumprimento de alguns rituais. Então você aplaca a ira de Deus e Deus se torna favorável a você. Você trabalha para merecer este favor. Veja, o cristianismo é a única religião que diz o contrário disso. Ela diz que nós não merecemos, mas Deus decide nos salvar. Requer de nós apenas que creiamos nele e na sua palavra e no método que ele escolheu para nos salvar. Que a gente simplesmente aceite a sua soberana vontade. É a requisição que é feita de nós. E isto é um chamado para o descanso. Não é um chamado para fazermos obras para agradar a Deus ou para aplacar sua ira. Mas um chamado para abrirmos mão de tudo isso e simplesmente descansar no Senhor. Confiar nele. Porque eu sou salvo? Eu mereço ser salvo? Por melhor pessoa que eu me torne, eu ainda não mereço ser salvo. A melhor pessoa que você encontre nesse mundo, ela não merece ser salva. E quando Deus salva alguém, não é porque essa pessoa mereceu ser salva. Então eu preciso descansar nessa promessa do Senhor. É claro que eu preciso querer viver cada vez melhor. É claro que eu preciso me santificar e ser melhor a cada dia, mas não para ganhar de Deus algum favor, mas sim porque já ganhei esse favor. Então essa é uma condição de vida natural daquele que crê em Cristo, mas sim descansa no Senhor. Porque por mais que eu e você nos esforcemos, não conseguimos conquistar o céu. Por isso, o Evangelho é um chamado ao descanso. E esse descanso deveria dar origem a todas as nossas posturas e os nossos comportamentos no reino de Deus. Porque ele é oposto a tudo que você vê nas outras religiões. Veja, hoje é um dia bem interessante, dia 23 de abril. É dia de quê hoje? Jorge. É, né? Seu Jorge. É o dia do Seu Jorge hoje. Você viu na televisão? Você viu as igrejas de São Jorge? Você ouviu os repórteres entrevistando as pessoas? É interessante. É triste, mas é interessante. Ouvir a razão. Por que você está aqui nessa fila para tocar nessa imagem? Por que você está aqui enfrentando esse calor? O repórter perguntava a um, perguntava a outro. E alguém diria, não, porque quando meu filho nasceu, ele estava muito doente, e então eu pedi a São Jorge que ele o curasse, e ele foi curado, então eu fiz uma promessa que por 7 anos eu viria aqui,
chova, faça sol, aconteça o que acontecer, eu estarei aqui. Por que isso acontece? Cadê o descanso? O contrário do descanso é a escravidão, queridos. É essa escravidão a que alguns estão submetidos. E, infelizmente, dentro da igreja evangélica, ainda existe coisa semelhante. Nós queremos criticar esse comportamento, mas às vezes nós temos um comportamento parecido. Nós frequentamos campanhas de não sei quantas quartas-feiras, não sei quantas sextas, não sei quantos domingos, para ganhar alguma coisa, é ou não é? Vou frequentar aquela campanha porque eu quero ganhar. Agora que eu ganhei, eu tenho que frequentar mais ainda. O sentimento por trás não é o mesmo, a raiz disso aí, desse comportamento não é a mesma? É a mesma raiz. E isso não é descanso, isso é escravidão. Mas a Bíblia que eu li com você aqui diz que Deus nos chamou para o descanso. Descansar das nossas obras, como o Senhor descansou das suas, diz o texto. Descansar das nossas obras. Isso não quer dizer não fazer obras, isso não quer dizer ser negligente com as nossas obras, mas isso quer dizer que elas não são primordiais na nossa vida. E que eu preciso entender que eu sou limitado. Eu preciso entender que Deus me salva não porque eu mereço ser salvo. É disso que o apóstolo Paulo está falando aqui nesse texto, queridos. Então, todo o nosso comportamento como cristão deveria ser diferente, partindo do entendimento deste princípio do Evangelho, que é o princípio do descanso. A salvação é um convite para descansar no Senhor. Quando Jesus disse, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele disse, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. O que ele estava chamando as pessoas, irmãos? Para descansar nele. Cada uma vinha com um fardo que a religião coloca. O fardo do medo, olha, se você não for lá 7 anos, vai acontecer coisa pior com o seu filho. O fardo desse aprisionamento que está sobre a vida de muita gente. Esse fardo, Jesus disse, venha, entregue a mim. Tome o meu jugo, porque o meu jugo é suave. O meu fardo é leve. Troque comigo isso aí. Descanse em mim. Venha você que está cansado e sobrecarregado e descanse em mim. Esse foi o convite que Jesus me fez, irmãos. Antes de conhecer a Cristo, nós tentávamos agradar Deus de qualquer maneira para tentar de alguma forma aplacar sua ira e obter o seu favor. E ao conhecer Jesus, percebemos que é inútil qualquer tentativa desta, porque Deus não me dá nada por merecimento, irmãos. Deus me dá tudo por graça. Eu preciso descansar de mim mesmo, descansar do meu orgulho, descansar da minha vaidade, descansar de eu pensar que sou capaz de dar alguma coisa boa, que Deus se agrade de mim. Descansar dessa síndrome, talvez seja a síndrome de Caim, de ofertar alguma coisa e fazer Deus se agradar do que eu oferto. Deus não olha para a minha oferta, Deus olha para o meu coração, irmãos. Então, queridos, o convite é para o descanso, e não entender isso deturpa toda a minha vida cristã. E hoje, infelizmente, a realidade que eu vejo é que nas igrejas, talvez seja a maioria das pessoas que hoje se dizem cristãs evangélicas, será que o nome que dão? Não tem um relacionamento com Deus baseado no descanso. O relacionamento ainda é o mesmo que dá princípio a esses relacionamentos idólatras que nós vemos no mundo e até criticamos. Mas o sentimento dessas pessoas é o mesmo. Tem gente que faz jejum por isso, faz campanha de oração por causa disso, porque quer buscar, quer fazer, quer ganhar, quer fazer o jejum, que eu quero comprar um carro, vou fazer... É tudo uma relação de toma lá, dá cá, tudo uma relação de troca. Enquanto o Evangelho que eu leio, a Bíblia que eu leio, num texto como esse, que é muitas vezes negligenciado, irmãos. Muitas vezes só leem o final desse texto, a partir do verso 14. Pouco se fala desse texto, porque pouco se compreende desse texto. Porque alguns chegam a dizer que se eu ensinar o povo a descansar, parece que descansar é sinônimo de relaxar. Alguns pastores têm medo de que se ensinar a pessoa a descansar, ela relaxa. Irmãos, o próprio texto diz para nós isso. É só ensinar a Bíblia.
Se eu não der minha opinião e ficar só com o que a Bíblia diz, ela já diz tudo o que você precisa saber. Entende isso? Eu não preciso ter medo que ninguém relaxe, porque o texto não dá margem para isso. Descansar não é relaxar. Tanto que vai chegar um momento do texto que o apóstolo que escreveu o texto diz assim: esforcemo-nos então para entrar nesse descanso. Olha, que descanso é esse que eu tenho que fazer força para entrar? Então não é sinônimo de relaxamento, queridos. Mas as pessoas acham que todos têm que ficar na igreja por medo, têm que buscar a Deus por medo, têm que orar por medo, têm que ter comportamentos religiosos por medo de que as coisas vão mal. Enquanto o Evangelho de Jesus, que eu leio, que eu entendo é: venha a mim e descanse em mim. Descanse de você, descanse das suas obras, descanse do seu orgulho, descanse da sua vaidade, descanse do que você acha de você mesmo e descanse em mim. Porque tudo que eu te der não é porque você merece, mas é porque eu sou bom e é porque eu amo você. Esse é o Evangelho de Jesus. Então a salvação é um convite para o descanso. Mas por mais paradoxal que pareça, esse descanso é um convite para trabalhar. Esse descanso que Deus me dá é um convite para eu ser um instrumento nas suas mãos. Veja, é descansar, queridos, na minha alma, descansar dos meus pensamentos, descansar das minhas ideias, descansar de mim mesmo. E uma vez descansado disso tudo, estou apto para trabalhar para Deus. Estou apto para me envolver naquilo que Deus deseja que eu faça. É como diz a Bíblia, não é por obras para que ninguém se glorie, mas Deus de antemão preparou boas obras para que andássemos nelas. Não são as obras que me salvam, mas se eu sou salvo, eu faço boas obras. Se eu sou salvo, eu melhoro dia a dia. A vereda do justo é como a luz da aurora, que brilha mais e mais até ser dia perfeito. É esse o sentimento e esse pensamento que eu creio hoje a maioria das pessoas que estão na igreja não entendem, não conhecem, nunca foram ensinadas. Amados, para quem é esse descanso? Esse descanso proposto por Deus, ele não é para aquele que não quer saber de Deus. O texto é bem claro, e agora nós vamos ver esse texto em detalhes. Versículo 1 até o versículo 3. Diz assim: temamos, portanto, olha a palavra do apóstolo, temamos, tenhamos preocupação e medo de que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. O que diz aqui a palavra? Que esse descanso é para aqueles que ouviram a palavra, o Evangelho, como ele fala aqui, a boa nova, e creram. Quem ouviu e creu, entra no descanso. Quem ouviu e não creu, ou quem ouviu diferente, ou quem não compreendeu, nunca vai descansar. Vai ficar, como ele diz aqui, o alvo do seu temor. Sendo-nos deixada a promessa de descansar, parece que algum de vocês falhou em descansar. Porque mesmo tendo ouvido o chamado de Jesus, vinde a mim e descansa em mim, você, tendo a promessa de descansar, falhou em descansar. Por quê? As boas novas foram anunciadas a todos nós, como ele diz no verso 2, mas a palavra que talvez você tenha ouvido não aproveitou, não teve aproveitamento na sua vida, visto não ter sido acompanhada pela fé. Você ouviu, mas não ouviu com fé. Você ouviu, mas não compreendeu, mas não entendeu, então não entrou no descanso. E ele diz, nós, porém, que cremos, entramos no descanso. E aí ele cita um texto de Deus, lá no Antigo Testamento, onde ele diz que o Senhor falou, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo.
Deus chama o homem para descansar, mas o homem, quando não ouve Deus e não crê em Deus, Deus diz a este mesmo homem: não entrarão no meu descanso. Permanecerão com este fardo pesado sobre suas vidas, porque é nisso que acreditam. E cada um vai viver de acordo com o que acredita. Por isso a Bíblia diz para nós: o meu justo viverá pela fé. A fé em mim, a fé em Deus. Mas alguns outros, Deus diz, não entrarão no meu descanso. Por quê? A palavra que ouviram foi a mesma que nós ouvimos, não foi acompanhada por fé, segundo diz o texto sagrado. Então, apenas ouvir, pelo que diz o verso 2, não basta. Quando a Bíblia diz a fé vem pelo ouvir, ouvir da pregação, é preciso que esta fé seja gerada em nós, mas que eu permita que esta fé seja gerada. Apenas ouvir, mas não trazer para dentro, não praticar, não viver, não vai produzir nenhuma mudança. Como diz Paulo, ouviram a mesma palavra que nós ouviram, mas não lhes aproveitou, não serviu para nada. A palavra poderosa de Deus, a alguns salva, mas a outros não serve para nada. A falha está na palavra? Não, ela é poderosa sempre, porque ela é de Deus. Mas ela não vai salvar aquele que não quer ouvir e crer. Ela não vai salvar aquele que não abre o seu coração para receber essa mesma palavra. Então veja, queridos, os dois grupos, pelo que diz o autor de Hebreus, estavam juntos na igreja. Ele está falando ao povo de Israel, aos hebreus, aos judeus. Mas alguns, pelo visto, já entraram para a igreja. Grupo de hebreus que se tornaram cristãos, grupo de judeus que se converteram, mas mesmo convertidos, mantinham os costumes do povo judeu, mantinham as tradições do povo judeu. Então, está sendo dito a este grupo esta palavra que nós estamos ouvindo aqui. Estão juntos na igreja. Não é, queridos? E ele diz, temos que temer a aparência disso. Temamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa, pareça que algum de nós tenha falhado. Algum de nós. Veja, ele está falando à igreja. A abrangência desse texto é a igreja. Recebemos a mesma promessa, mas alguns de nós falham em relação a essa promessa. Porque continuam vivendo suas vidas de acordo com crenças antigas, de acordo com costumes do passado, de acordo com coisas que aprenderam desde pequenininho e que estão enraizadas na sua vida, no seu coração. Assim são muitos que chegam à igreja, queridos, mas não se convertem verdadeiramente. Se acostumam com a igreja, mas nos seus corações ainda mantêm toda aquela carga de ideias que foi muitos anos semeada no seu coração, como os judeus, que se converteram, mas que continuavam praticando as cerimônias judaicas. E o texto está falando a respeito disso. Agora, aqueles que creram, estes, como diz o versículo 3, nós, porém, que cremos, o que ele diz? Entramos no descanso de Deus. Quem crê, descansa no Senhor. E o que é esse descanso? Talvez você esteja perguntando. Do que se trata isso? Versículo 4. Porque em certo lugar, assim diz, no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizeram. Veja, esse texto é importante para responder a muitos cristãos, pseudo-cristãos, que acreditam que o Evangelho não é só fé, é fé mais obras. Como igreja adventista, é fé mais a abstinência de alguns alimentos, é fé mais a guarda do sábado. O que o texto está ensinando para nós é que o descanso se traduz pelo seguinte comportamento: Jesus cumpriu a lei por mim. Jesus não veio revogar, veio cumprir. E ele cumpriu. E cumpriu por mim. Então eu estou livre agora da obrigatoriedade de cumprir a lei e os seus mandamentos, porque Jesus cumpriu para mim.
Como Paulo diz no texto que lemos aqui domingo passado, esta lei aponta a minha capacidade de errar e de pecar. Essa lei mostra para mim como eu sou pecador, e essa lei é de Deus. E Deus queria com isso mostrar ao homem a sua incapacidade de obedecer completamente. Se eu não tenho capacidade de obedecer completamente a uma lei que me condena, qual o final da minha história? Ser condenado. Mas ao Jesus cumprir por mim aquilo que eu não posso cumprir, qual o final da minha história? Ser salvo. Entende isso? E aqui ele diz o que é esse descanso. O descanso é saber que Jesus faz o que eu não consigo fazer. O descanso, queridos, é saber que o cumprimento da lei está em Cristo. Ele cumpre a lei. Ele sacia a justiça de Deus. Ele morre em meu lugar. A morte era eu que deveria morrer, porque eu sou o pecador condenado. Mas ele, inocente, morre por mim. Mas ao morrer, a justiça se satisfaz, se estabelece. Eu posso descansar. Por mais que eu me esforce, eu não consigo cumprir toda a lei. Por mais que eu me dedique, eu não consigo cumprir os 613 mandamentos da lei judaica. Por mais, não são 10 só não, você pensou que eram 10 mandamentos? Ah, quem dera fossem 10. São 613, estão lá na Torá. Por mais que eu me esforce, eu não consigo cumprir todos eles. E se um deles falhar, eu sou culpado de todos os outros, como diz a Bíblia. Qual a solução? Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus que me dá a vitória em Cristo Jesus. Tragada foi a morte pela vitória. Vimos isso aqui domingo passado. Lembram disso, irmão? Tragada foi a morte pela vitória. Porque Jesus cumpriu por mim. O que eu não conseguia fazer, Ele fez por mim. E por isso eu posso descansar nele. Lembro que descanso não é relaxamento. Descanso, então agora eu vou fazer o que eu quiser. Não é isso que a Bíblia está ensinando. E o texto mesmo vai mostrar isso para nós. Mas é a completa dependência dele. Se eu reconheço que é ele que cumpre por minha lei, eu preciso reconhecer que eu dependo completamente dele. Eu preciso reconhecer que de mim mesmo não tenho capacidade de guardar os mandamentos de Deus. De mim mesmo não tenho capacidade de obedecer a tudo 100%. Então, sem ele, eu estou roubado. Entendeu isso? Eu dependo dele. Aí vem o texto que eu citei para você de Mateus 11. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. A quem Jesus estava falando isso? Tinha algum carioca lá? Tinha? Não. Tinha baiano? O pessoal de baiano é meio descansado. Tinha baiano? Não, não tinha. Não tinha carioca, não tinha baiano, não tinha paraibano, pernambucano, não tinha ninguém lá quando Jesus disse isso. Só quem estava lá, quem era? Judeus. Jesus está dizendo isso aos judeus. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. De que vocês estão cansados e sobrecarregados? De tentar obedecer os 613 mandamentos. De tentar ser correto, de tentar viver uma vida decente, mas vem um peso sobre a minha vida, eu olho para mim e vejo que não consigo. E Jesus disse, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Não me orgulho de cumprir a lei, não me orgulho de ser bom, não me orgulho de ser santo, não me acho melhor do que ninguém, sou humilde. Venha a mim e aprenda comigo. Porque o fariseu que achava que cumpria a lei, se achava melhor que todo mundo. O fariseu que achava que fazia, que era mais santo que os outros, se achava melhor que todo mundo. O fariseu desprezava Jesus completamente. Quem é esse cara aí? Quem é esse profetinha de meia tigela? Jesus? Quem é esse cara? Não estudou? Onde ele veio? Qual é o diploma dele? Jesus disse, sou manso e humilde de coração, mas achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu fardo é suave, meu fardo é leve, meu jugo é suave. Você pode descansar em mim. Foi isso que Jesus disse. Então eu percebo que ao descansar em Deus, eu não tenho outra alternativa. E eu dependo completamente de Jesus.
nada sem Jesus, entende isso? Mas estar em Jesus é um descanso para mim. É descansar de tudo aquilo que me aflige, de tudo aquilo que conflita dentro da minha própria alma, dentro de mim, dos meus conflitos interiores. Descansar em Jesus. Por isso eu acredito, amados, que um cristão verdadeiro, autêntico, ele não pode viver nessas crises existenciais. Não pode viver nessas crises porque ele sossega em Jesus. Ele descansa em Jesus. Descansa em Jesus. Ele está te chamando. Vem, descansa em mim. Há um descanso para o povo de Deus. Agora, o que o autor de Hebreus diz aqui nesse texto é muito grave. Ele começa dizendo: temamos que alguns receberam a mesma promessa, mas não descansaram. Veja, quem está no mundo, eu não falo nada, porque quem está no mundo não vai descansar mesmo. Quem está no mundo está perdido, quem está no mundo está roubado mesmo, está arrasado. Agora, o pior é estar na igreja e não ser salvo. É pior, entende? E quando está no mundo, pelo menos a pessoa sabe onde está. Ela sabe da situação dela. Mas o pior de tudo é estar na igreja, achar que está salvo e está perdido. Esse é o foco dessa mensagem de Hebreus. Temamos que alguns entre nós não tenham entrado no descanso. Que alguns entre nós estão entre nós, mas não estão descansando. Estão pertinho do descanso, mas está perto do descanso, não descansa. Quando você está muito cansado e você fica pertinho da sua cama, você descansa? Descansa? Você só descansa quando você deita nela. É ou não é? Ficar pertinho dela não faz você descansar. Você pode estar pertinho de Jesus, mas você não vai descansar enquanto você não se atirar nele. Entende isso? Enquanto você não se entregar a ele. Enquanto você não repousar completamente nele. Ficar perto, não adianta. E essa é a crise que há nesse texto aqui. Porque há um grupo que está na igreja que não descansou. Versículo 6, vamos ler. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. Veja, anunciadas as boas novas, o evangelho foi anunciado, mas não entraram. De novo determina certo dia, hoje falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Ele insiste, ainda há tempo de descansar. Mas você precisa obedecer ao evangelho que você ouviu. E ele diz no verso 7, se você ouvir, não endureça o seu coração. Receba, ao invés de endurecer. Porque quando endurece, a palavra vem, bate e não entra, ela não penetra, ela volta. Não endureça o seu coração. Abra o seu coração, obedeça, ele está dizendo. E ele diz, se Josué tivesse dado descanso, não falaria depois sobre descanso. Então ele fala, não foi a libertação do Egito, não foi a libertação do deserto, nada disso deu descanso. O descanso ainda estava por vir. O descanso definitivo que Deus programou foi Jesus, que veio na plenitude dos tempos, para que qualquer um que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, e por causa disso possa descansar no Senhor, irmãos. Então é disso que a palavra está falando. Agora, por desobediência, por desconhecimento, talvez até por falta de ensino, há alguns entre nós que não descansam no Senhor. Estão na igreja, estão perto de Jesus, estão perto dos crentes, mas com a mentalidade de macumbeiro, de idólatra, de tudo que venha do seu passado. Com a mentalidade completamente errada em relação aos princípios de Deus. E Deus está dizendo no versículo 8 e no versículo 9, especialmente o 9, portanto, resta um repouso para o povo de Deus. O que Deus está dizendo? Ainda há uma chance. Mesmo para você que ainda não descansou, ainda está disponível esse descanso.
Jesus ainda está chamando: vinde a mim. Ainda está aberta a porta, queridos. Haverá um dia que a porta se fechará. E Jesus foi claro quando contou a parábola das 10 virgens, e as virgens estavam todas perto, né, do Senhor, todas elas juntas na igreja. Mas quando ele contou a parábola, ele disse: as imprudentes vão chegar com a porta fechada, vão bater tentando entrar, e ele dirá: não conheço vocês. Esse é o problema. Mas hoje a porta está escancarada, irmãos. Hoje é tempo de entrar e descansar e repousar das suas obras, do que você acha de você mesmo, para descanso. Veja o verso 10, como é claro. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Ele cita ainda há pouco o versículo em que fala de descanso de Deus no 7º dia. Deus descansou no 7º dia. Deus descansou de suas obras. E ele diz: agora, você que entra no descanso de Deus, também descansa das suas. Da mesma forma que Deus descansou das dele, você descansa das suas. Descanse das suas obras. Descanse. Descanse o teu coração de tanta frustração. Uma vez preguei aqui uma série de mensagens, irmãos, que falava sobre comportamento, falava sobre transformação de comportamento, da nossa luta interior, carne contra espírito, pelo domínio da alma. E a alma desassossegada, cada vez que ela fica mais desassossegada, mais ela é perturbada e mais ela alimenta a carne. Quanto mais a alma está desassossegada, mais ela alimenta a carne. Por que alguns bebem? Por que alguns se drogam? Porque a alma está desassossegada. Então ele diz assim: eu vou beber para esquecer. Eu vou me drogar para entrar numa viagem, para entrar num barato e não lembrar do que está me acontecendo, do que eu estou sentindo dentro da minha alma. E a minha alma está angustiada, minha alma está conturbada, então eu preciso aliviar com alguma coisa. Quanto mais conturbada a alma de uma pessoa, mais ela busca alívio naquilo que não dá alívio, irmãos. É um ciclo vicioso, por isso diz a Bíblia: um abismo chama outro abismo. E a pessoa fica nesse ciclo vicioso que não termina nunca, irmãos. Mas há um descanso para nós, há um descanso para cada um de nós, e Deus descansou de suas obras, nós temos a oportunidade de descansar das nossas, sossegar a alma, e ver que eu não consigo, e a pessoa muitas vezes fica inquieta dentro da igreja, porque alguns entram para a igreja e esperam que no dia seguinte todos os defeitos da sua vida sejam abolidos. No dia seguinte, você entrou para a igreja hoje, ouviu a palavra, converteu-se, no dia seguinte você espera que você não tenha mais defeito nenhum, você não fume mais, não beba mais, não faça mais nada. Você espera que no dia seguinte você esteja completamente mudado e completamente transformado. Não é assim que funciona. Salvo você pode até estar, mas em processo de santificação, em processo de melhoria constante. É o primeiro plano de qualidade, é o plano da igreja, melhoria constante da qualidade. ISO 9000 de Deus, entende? Melhoria constante do processo de construção da sua vida. Você vai paulatinamente mudando. E alguns que ficam cansados dessa falta de mudança, porque querem lutar com próprias forças contra vícios, contra isso, contra aquilo. Você só vai vencer um vício o dia que você aprender a descansar em Deus. Só vai vencer um problema de comportamento o dia que você aprender a descansar no Senhor. Enquanto você acha que é você que vence, você que consegue força de vontade, eu faço, não vai conseguir. É inútil. Mas quando você descansar no Senhor, você vai descansar das suas obras como Deus descansou das dele. E aí Paulo diz no versículo 11, ou o autor de Hebreus, não sei se foi Paulo: esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Aqui o paradoxo: esforcemo-nos para entrar no descanso. Eu tenho que me esforçar para isso. Sabe por que eu tenho que me esforçar para isso? Porque isso é contrário a tudo que eu aprendi desde pequenininho. Isso é contrário a todo o pensamento carnal da minha mente. A nossa mente está acostumada com prêmio, castigo, com prêmio, recompensa, né? com
com escala de valores. Então a minha mente está acostumada com isso. A minha mente carnal não consegue aceitar o fato de que Deus me salva sem eu merecer. A minha mente não consegue aceitar o fato de que eu não participo dessa grande obra, que é Deus que faz ela todinha só. Então eu tenho que fazer um esforço danado para entrar nesse descanso. Deus está dizendo, meu filho, descansa. Eu não quero descansar. Eu quero vencer, eu quero fazer, eu quero melhorar, eu quero isso, eu quero aquilo. Meu filho, descansa. Eu não quero. E fica aquela guerra. Você tem que se esforçar para entrar no descanso. Porque senão você vai cair na desobediência, segundo o mesmo exemplo de desobediência. O povo de Israel não descansou no Senhor por causa da sua desobediência. Esse é o exemplo que é citado aqui na palavra do Senhor. Então, amados, o chamado de Deus para você é: descanse no Senhor. Entenda o que é descansar em Deus. E nós que já entramos nesse descanso, como deve ser o nosso comportamento? Você que já entrou, você que já está descansando, como eu disse, não é relaxamento, tem que se esforçar. Não é relaxar, descansar não é sinônimo de relaxar. Como deve ser o comportamento daquele que já entrou no descanso de Deus? Irmãos, eu creio no que diz a palavra. Abra aqui em 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Eu creio que o fato de eu ter entrado no descanso, ele é uma evidência. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Segunda epístola do apóstolo Pedro, capítulo número 1, versículo número 10, diz: por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Pedro fala de confirmar a vocação e a eleição. Vocação é o chamado. Eu fui chamado por Deus. Mas eu não fui só chamado, eu também fui escolhido, a eleição. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Você foi chamado e você foi eleito, você foi escolhido, diz aqui a palavra de Deus. E Pedro está dizendo que nós precisamos agir com diligência, de modo a confirmar essa vocação e esse chamado. Eu creio que aquele que entrou no descanso de Deus está com este fato, com este modo de vida a partir daí, confirmando essa vocação e esse chamado. O descanso do Senhor no qual entramos é a confirmação da vocação e do chamado que cada um de nós teve da parte de Deus. E se eu proceder assim como diz Pedro, não tropeçarei em tempo algum. Você quer tropeçar? Basta você andar sozinho. Andou sozinho, vai tropeçar. Agora anda com Jesus, eu quero ver você tropeçar. Anda com Jesus o tempo todo, na dependência de Jesus, quero ver você tropeçar. Vão tentar te derrubar. Vão tentar te fazer cair. Vão cair 1000 à tua direita, 10.000 à tua esquerda, mas você não será atingido. Vão tentar te matar, te derrubar, de tudo que é jeito, mas nas mãos do Senhor você estará. Não tropeçará em tempo algum, confirmando a sua vocação e a sua eleição, no fato de que você descansa completamente das suas obras nas mãos do Senhor. Descanse em Deus completamente. Volta lá o texto em Hebreus, queridos. A outra coisa a entender aqui, versículo 12 até o 13 diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Ele está dizendo no mesmo assunto aqui, que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, ela é cortante, ela penetra, ela vai a fundo dentro de nós, e isso nos desnuda completamente diante do Senhor, a quem devemos prestar conta de tudo o que fazemos. Então a palavra, ela nos desnuda diante de Deus, e eu então posso descansar no Senhor, porque eu não tenho nada a esconder, irmãos.
Quem não deve, não teme. E por que eu não devo? Eu não devo porque Jesus pagou a minha dívida. Então não há o que temer. Eu preciso ser transparente diante de Deus. A gente pode enganar todo mundo, irmãos, mas a gente não engana Deus. A gente pode enganar todo mundo com roupa, com aparência, com postura, com palavras bonitas, com a paz do Senhor, mas a Deus a gente não engana. A palavra, ela é cortante, ela penetra, ela divide e ela desnuda, ela expõe a gente. A palavra mostra quem somos. E qual a solução se não descansar no Senhor? Então não pense de você mais do que convém pensar. Não ache que você é melhor do que ninguém. A palavra revela quem você é. Todos nós somos revelados pela palavra. E ficamos desnudos diante de Deus por causa dela. E a Deus teremos que prestar contas, irmãos. E aí, queridos, o versículo 14 do texto diz desta forma: tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Qual o nosso estímulo para tudo isso? Jesus. Ele diz, tendo, pois, a Jesus, como sumo sacerdote, grande sumo sacerdote. Nós temos a Jesus. Você tem Jesus, irmão? A Bíblia está dizendo, nós temos a Jesus. E Jesus é o grande sumo sacerdote que penetrou os céus. Eu o tenho como meu Senhor, como aquele em quem eu posso descansar segundo o convite que Ele me fez. Se eu posso descansar, posso nele confiar. Posso confiar no meu Senhor. Posso descansar no meu Senhor. Você lembra um hino antigo que dizia isso? Alguém conhece hino antigo aí? Hinossauro? Você conhece? Posso confiar no meu Senhor, que não falhará. Posso confiar no meu Senhor, que não falhará. Se o sol chegar a escurecer e não mais brilhar, confiarei no meu Senhor, que não falhará. Aí continua, posso descansar no meu Senhor, e vai embora o hino. Isso aqui é música, hein, irmão? Me perdoe os moderninhos, mas não tem música que expresse tão bem, não é, as coisas de Deus no relacionamento sadio, quanto essas músicas mais antigas. Me perdoem os mais novos, mas eu não vi coisa tão boa assim ainda. Vi algumas boas, mas não tão boas, tá? Não é tudo ruim, mas não tão bom quanto isso, é a minha opinião. Mas veja o que diz, queridos, é bíblico. Descansar, posso confiar. Jesus é meu sacerdote, eu o tenho, ele penetrou os céus, então eu conservo firme a minha confissão. Qual a confissão? Confessar é falar do que eu creio, é verbalizar a minha fé. Confessar. Qual a minha confissão? Eu preciso mantê-la firme. A minha confissão é descanso em Jesus. Estou descansando em Jesus. Estou confiando em Jesus. Ninguém vai acreditar, querido, quando você chegar no céu. Sabia disso? Vão olhar para você. Você aqui? Foi eu mesmo. Por quê? Graça. Quando terminar essa vida e lá no céu eu chegar, haverá uma multidão de irmãos esperando para me abraçar. Perguntarão a uma voz, ó, conta-nos como você, irmão, venceu e chegou aqui. Eu acho que é isso. E falarei e cantarei de Jesus que me amou e que por este pecador a si mesmo se entregou. Foi graça, graça, preciosa e doce graça. Foi graça, irmão, eu vos digo que foi assim. Foi só pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui. Não tem outro, irmão. É graça.
Graça pura. Mas muita gente se espantar, você chegou aqui? Cheguei, foi a graça. Não foi por mérito meu, foi por graça. Você pode confiar em Jesus. Então descansa em Jesus. Isso não quer dizer ser relaxado com a sua vida, ser relaxado com o seu comportamento, mas é confiar. Eu confio em Jesus, por isso eu estou firmado nele. Confirmo a minha confissão, como diz a palavra do Senhor. Por quê, irmãos? Versículo 15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Olha o que o autor de Hebreus diz. Temos um sumo sacerdote que sabe que somos fracos e se compadece das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança. A diferença é que ele não pecou nas tentações. E nós às vezes pecamos, nós às vezes caímos, não é, irmãos? Mas ele não. Mas nós temos um sumo sacerdote que pode se compadecer de nós. Do que ele se compadece? Das nossas fraquezas. Segurança em Cristo é saber que, apesar das minhas fraquezas, estou seguro no Senhor. Isso não me leva à irresponsabilidade, isso não me leva ao relaxamento, isso me leva a uma firmeza de vida, uma confiança, um viver diferente. Quem tem essa convicção é muito melhor do que aquele que vive com medo de perder sua salvação, vive com medo de fazer alguma coisa errada. Eu não quero fazer uma coisa errada, mas eu confio no Senhor que se compadece até das minhas fraquezas. Posso confiar porque eu tenho um sumo sacerdote, como está escrito na Bíblia Sagrada. E no verso 16, para terminar, diz assim: acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos o quê, irmãos? Misericórdia, e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Veja, quando eu entendo o descanso de Deus, tudo fica mais fácil de entender. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto aonde? Ao trono. Como é que é o trono? Da graça. O trono é da graça, o trono dá coisas que eu não mereço. Porque se não fosse assim, qualquer um que se aproximasse do trono de Deus seria imediatamente fulminado. Você entendeu isso? Tenta você chegar perto de Deus sem Jesus ir na sua frente. A luz que vem de lá já te fulminava na hora, igual raio laser, irmão. Mas Jesus é o meu escudo. Eu chego a Deus escondido atrás de Jesus. Por isso ele diz, chegue com confiança, porque Jesus protege você. Mas quando você chegar lá, você vai achar o quê? A fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Você não vai ao trono de Deus receber parabéns, meu filho, você foi bom, você é um cara ótimo, parabéns, você é santo. Você não chega no trono de Deus, você é tão santo que foi elevado às alturas, subiu aos céus. Mas você chega lá, escondido atrás de Jesus, para encontrar lá misericórdia e graça. Na ocasião oportuna, é a ocasião que você precisa disso, porque você erra, porque você falha, mas Deus conhece a tua fraqueza. Essa é a doutrina bíblica, irmãos. Não sei se você gosta ou não gosta, mas é a doutrina bíblica. É contrária ao que você aprendeu desde pequenininho, é contrária a tudo que te ensinaram. Mas olha para ela e descansa. Descansa a tua alma, descansa o teu coração. E quando tua alma sossegar, você não vai ter mais vício nenhum na tua vida. Quando a tua alma ficar sossegadinha, você não vai ficar mais preso por nada. Como diz a Bíblia, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm, eu não me deixo dominar por nenhuma delas. Porque a alma está sossegada. Quando a alma sossegar, você descansar no Senhor, você não vai ser mais dominado por essas coisas. Guarda o teu coração e descansa no Senhor. Descansa no Senhor e confia nele completamente. Confia nele. Você só vai entrar no céu por causa dele. Você não merecia, eu não merecia, mas por causa dele eu posso confiar que lá estarei. Amém? Deus abençoe você. Vamos louvar ao Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado.
Obrigado, Senhor. Você tem um Pai. Louve a Ele. Pai, estou aqui. Olha, Senhor. Desesperado por mais de ti. A tua presença é o meu sustento, a tua palavra, Obrigado, Senhor. meu alimento, preciso ouvir Ouça a voz do a Senhor. tua voz dizer. Ouça o Senhor te chamando. Vem, assim. vem descansar em mim. Vem, filho amado, vem em meus braços descansar. Descansa no Senhor. E bem seguro Recebe dele a segurança que você precisa. ao meu altar, ali falarei contigo, com meu amor te envolverei. Quero olhar em teus olhos, tuas feridas sararei. Ouça a voz do Senhor. Pai, quero pedir ao Senhor essa noite. Quero falar contigo, ó Deus. Fala ao nosso coração, Senhor. Fala a cada um dos teus filhos essa noite, Pai. Ministra a cada um aqui, Senhor, sobre o descanso, sobre a oportunidade que o Senhor está nos dando de descansar no Senhor, de abrir mão das nossas obras, das nossas vaidades, dos nossos orgulhos, Pai, e viver na dependência completa, não achar que somos alguma coisa, não achar que merecemos alguma coisa, mas sim o Senhor, e no Senhor podemos confiar. Pai, fala ao coração dos meus irmãos, para que eu não precise temer de que hajam alguns aqui que falharam e que não entraram no descanso de Deus, mesmo estando tão pertinho dele, Pai. Faz com que todos aqui entrem nesse descanso, Senhor. Que todos aqui possam confiar e descansar completamente no Senhor e viver uma vida abundante de alegria, de paz, de conforto espiritual, Pai. Sem medo, Senhor. Tira o medo da igreja, Senhor. Tira o medo dos corações, Pai. Tira o medo dos nossos relacionamentos, Senhor. Fala ao nosso coração, ó Deus, e leva o teu povo a descansar em Ti. Que seja a noite de entendimento, meu Deus, para que as vidas aqui possam progredir, meu Pai. É preciso descansar primeiro, descansar antes de avançar. Fala ao teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Que Deus abençoe você. Deus continue falando ao teu coração. Louva o Senhor. Fala para Deus. Olha para mim, desesperado por mais de ti. A tua presença é o meu sustento, a
descansar. Vem, vem se sentir seguro. Vem se sentir seguro nos braços do Pai. E bem seguro te conduzirei ao meu altar. Ali falarei contigo, com meu amor te envolverei. Quero olhar em teus olhos, tuas feridas sararei. Vem, filho amado, vem como está. Vem, filho amado, vem como está. Fala com Deus agora, chama Ele de Pai. Você tem paz, sabia? Você pode confiar nele. Você pode descansar nele. Meu Oh, Pai. Fala com ele. Fala com ele. É teu Pai. Não te deixa só. Não te abandona. Não te chuta quando você erra. Meu papai, Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Te louvamos, Pai. Obrigado, meu Deus. Obrigado. Como é bom ter segurança no Senhor. É bom ser seguro no Senhor, irmãos? Que segurança sou de Jesus e já desfruto o gozo da... Vamos ficar à noite aqui cantando música antiga, hein? Deus é bom demais. Tenha segurança, amém? Tenha paz, descanse no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Fé é o que Deus requer de você. Amém? Louvado seja Deus.